neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós acabamos de citar as Escrituras no Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 3. Isso perturba muita gente, confunde muitas pessoas e cria várias doutrinas, inclusive a da suposta reencarnação. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, nas mesmas Escrituras, deixou bem claro que não é reencarnar. Nascer de novo significa realmente morrer à velha natureza, a natureza terrena, e vivificar a natureza espiritual, a natureza de Deus no homem. Então é quando o homem é criado à imagem e à semelhança de Deus. Adão era a imagem e a semelhança de Deus antes de pecar, antes de cair. Ele foi criado à imagem e à semelhança não dos deuses, que a Bíblia depois diz: e criou Deus o homem à sua imagem e a sua semelhança. Agora, essa natureza é associada com a morte por causa do pecado. A natureza terrena. Porque tal o terreno também são os seus filhos, né? Tais são os terrenos. Tal o celestial, tais os celestiais. Leia a Carta de São Paulo, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vai lendo. Lá pelo versículo 40 em diante, você vai entender tudo isso pela luz do Espírito Santo. Então, ali está a natureza associada com a morte. Porque o salário do pecado é a morte. E agora está decretado a todo homem morrer. E depois disso segue-se o juízo. Nada de reencarnar. Nada de purgatório para depois sair de lá e ir para o céu.
Você tem que aceitar o céu, é agora, o reino de Deus. É agora. Deixar o Pai reinar em você, o Filho interceder e o Espírito Santo te iluminar, te corrigir, te exortar. Então essa é a trindade de Deus na sua igreja. Essa sim é a verdadeira Santíssima Trindade. Depois que você tem essa revelação de que não são três pessoas distintas, aí você pode até falar a terceira pessoa da Trindade, a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Mas você não fala daquela maneira cega que traspassa a verdade. Você fala de uma maneira revelada. Se você quer chamar esses ofícios de pessoas, está tudo bem, desde que fale por revelação divina. Seja revelado. Então, meu ouvinte, o que nós vamos entender aqui? O que viria a ser o novo nascimento? É que o teu primeiro esposo, que havia te governado durante toda a tua vida, não é? Era a tua natureza por nascimento natural. Isso falando de uma maneira direta com você, com tu, né? A tua natureza. Naturalmente você ama o mundo. Nós amamos o mundo. Porque nós somos o mundo e parte do mundo. O mundo não quer dizer somente aquilo que muitos pensam ser. O mundo é o cosmo. O mundo é a sociedade. O mundo é o indivíduo. O mundo é a natureza. É isso, certo? Está bem compreendido agora? Está bem. Então você pode entender perfeitamente que isso aqui não é simplesmente para ter conhecimento mental, intelectual, e a gente dizer que sabe isto e sabe aquilo. Isso é para tomarmos consciência do que realmente somos como filhos de Deus aqui nessa terra. Porque nós temos em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos o Rei, o sacerdote e o profeta em nós. E por isso somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas não foi em nomes, foi em nome. E Pai não é nome, Filho não é nome, título não é nome. Espírito Santo não é nome, títulos não são nomes. Por isso, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi usado pelos apóstolos, conforme já minuciamos na Bíblia e na história até 325 anos depois de Cristo, concluindo com um desafio. Faça um estudo de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Ensina o povo, mostra para o povo onde está o batismo nos títulos em Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Mostra na história onde está batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, até 325 anos depois de Cristo. Mostra. Então a falta de argumento é essa. É falso. É falso profeta. A falta de argumento é se jogar contra o nome, contra a pessoa, contra suas possíveis falhas. Isso é uma vergonha, um fracasso. Isso é próprio de quem não nasceu de novo, de quem não experimentou realmente o novo nascimento, que não recebeu a nova natureza. Na verdade, o Espírito Santo
não testifica dentro de tais pessoas que elas são filhas de Deus. Por isso elas não podem clamar definitivamente Abba Pai. O clamar Abba Pai não quer dizer falar, usar a sentença em si. O clamar Abba Pai é um direito de vida, é um direito de filiação. É como esse neném aí que não pode falar papai nem mamãe, e ele clama. Você nem está chorando para tomar uma mamadeira, para comer, para tomar um banho. Ele tem um clamor no sangue. No sangue é uma filiação paterna realmente. Ela não é filha somente em relação a Deus, ela é ágape. Não é do eros. Esse nascimento não vem do eros com o filho, a paixão com o amor carnal. Esse nascimento vem do amor ágape, que está acima de todos os sentimentos humanos. Esse amor é que corrige, é que exorta, é seletivo, é corretivo. Esse amor, ele é especialmente para filhos. Isto quer dizer, para aqueles que nasceram em Cristo, que nasceram de novo. Pois bem, pela natureza humana, os seus desejos sempre são para amar o mundo do qual você é parte. Amar aquilo que você crê, isto é, aquilo que você vê, aquilo que você planta, aquilo pelo qual você trabalhou, aquilo que você apalpa, aquilo que você sente. Esse é o amor que se pratica através dessa natureza natural, terrena. Então, por isso, mata-se um pelo outro. A mãe mata pelo filho, o pai morre pelo filho, a mãe morre pelo filho. É o que vê, é o que sente. Isso é tão fácil ser entendido, compreendido à luz da palavra. Mas você vê, essa mãe que vai morrer por esse filhinho, que vai matar por esse filhinho, está fumando, com ele no ventre ainda. Ou mesmo depois dele nascido, esse pai está fumando. Veja o contraste da natureza, desse amor, amor próprio. Onde está o amor próprio? Por que fumar? Por que beber álcool? Por que encher a pança de cerveja? Você sabia que a cerveja completa a sua fermentação é nos intestinos? E você sabia que a AIDS começa exatamente ali? Com disenteria e coisa? Mas eles têm que culpar os macacos, têm que culpar a pobreza lá da África e outras coisas. Por quê? Porque isso é truste, isso é grupo econômico, isso é máfia. Ninguém pode mostrar isso e não morrer. A verdade é esta. Mas onde está o amor próprio da natureza terrena? Mata por uns tostões, esbanja ali na esquina depois, no pecado, no vício, na condenação. Mata por um filho, morre por um filho, por uma filha, envenena aquele filho ao mesmo tempo. Não, não. Esse é amor mundano, é amor terreno, que herdamos dos nossos pais terrenos. É a vã maneira herdada como tradição dos nossos pais. Mas a maneira de Deus, do amor ágape, é outra, completamente diferente. É que realmente vem preservar a vida. Essa natureza preserva a morte, conserva a morte, exige a morte, termina com a morte. Mas a outra não. A vida é sagrada para Deus, porque Deus é vida. Agora você é uma parte dessa natureza terrena. Você nasceu com ela. Isso tem que ser compreendido à luz do Espírito Santo. Por isso, enquanto nós estamos aqui, nós estamos como aquele índio que recebeu o batismo com o Espírito Santo
E depois lhe perguntaram como o índio está se sentindo depois de batizado com o Espírito Santo. Ele respondeu: índio está como quem tem 2 cães dentro de si, um branco e um negro. E os 2 estão constantemente rosnando um contra o outro, ameaçando um ao outro, querendo vencer o outro. Aí, a pergunta seguinte foi essa: qual deles que vence? Ele respondeu: é o que o índio mais alimenta. É o que o índio mais alimenta. Então você abre a sua Bíblia correndo na carta aos Romanos, capítulo 7, e você vai ver então Paulo falando realmente aquilo que o índio falou. O bem que eu, carne, natureza terrena, o que eu lá dentro, o homem interior, quer fazer, o bem, o homem exterior, a natureza terrena, não quer. O mal, sim, esse ele faz. Agora, o mal que o homem interior, o homem lá de dentro, não quer fazer, esse sim o homem exterior quer fazer, porque a árvore cai para o lado que ela está inclinada. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E a carne é serpente. Deus pôs inimizade entre a tua semente e a sua semente. Por isso o profeta desta era diz: o meu maior inimigo chama-se William Marion Branham. Isto quer dizer, a sua carne. E Paulo falou exatamente as mesmas coisas em Romanos capítulo 7. Então, essa natureza é um esposo. Essa natureza terrena é um governador, é um regente, é um marido, é uma cabeça. E o novo nascimento significa que esse marido morreu e você se casou com o outro, porque enquanto ela não morrer, você não pode desposar outro homem. É na mesma carta aos Romanos, capítulo 7, que São Paulo afirma: não sabeis vós, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Meus ouvintes, a Bíblia toma a mulher como tipo da igreja. A mulher é o tipo da igreja, o homem é o tipo da palavra. Pelo tipo de mulher que você está vendo aí, você conhece o tipo de palavra que ela tem. É o tipo de homem, o tipo de marido que ela tem. A mesma coisa é com a igreja. Agora a igreja caiu no Concílio de Nicéia. Ela caiu com os créditos, caiu com o Estado. Ela vive em fornicação com os reis da terra. Ela não se arrependeu. Aquele doutor disse para mim que ela havia se arrependido. Eu disse, a Bíblia diz que ela não se arrepende. Se ela se arrepender, ela vai batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai ter ouro, não vai ter prata. Ela não vai parar as nações com padroeiras e padroeiros, parar uma nação todinha, com esses feriados, todo dia tem um dia santo, depois tem o dia de todos os santos, e essa coiseira toda, tudo isso acaba, esse prejuízo terrível que as nações sofrem, o povo sofre. Esse casamento com o Estado, está aí a Jezabel com Acabe, a Herodias com Herodes, e sua filha, que representa o sistema organizacional chamado evangélico, dançando para agradar o Estado, fazendo obras sociais e etc, etc, para consertar a sociedade, como Ló estava lá tentando consertar Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão estava totalmente separado.
Isso é que é a luz da palavra. Agora isso causa ódio. Ah, não, isso é falso. Jesus não casa com mulher casada. Jesus não é adúltero, porque o homem que se casa com a mulher casada é adúltero, segundo as próprias palavras de Jesus. Então ele não se casa com a mulher casada com o Estado, ele a repudiou. O profeta diz, a palavra diz, a Bíblia diz que a mulher que corta o seu cabelo desonra o seu marido. E se ele repudiá-la por causa disso, Deus o honra por causa disso. Agora, essa é a Bíblia Sagrada. Nós temos que ter muitos doutores amontoados para nós, conforme nossas próprias concupiscências, para interpretar isto e depois nos levar para o inferno, para a condenação eterna. Eu quero ver qual deles vai responder pela sua alma lá no dia de juízo. Agora, a verdade é esta. Leia Romanos capítulo 7, versículo 1. Leia os últimos versículos de capítulo 7, por coincidência, não sei, da primeira carta aos Coríntios, em relação à mulher casada. Isso é a igreja. Jesus, Deus, derrama bênção sobre todos. Ela diz, mas Deus tem nos abençoado. Abençoa, sim. Não resta dúvida. A própria Eva disse, alcancei do Senhor. Isso é uma lei. A semente do Caim, da serpente, ela agradeceu a Deus. Como a igreja está fazendo aí. Mas ela nunca concebe o 7 no lugar de Caim. A genealogia dela tem que ter o caimita até o fim. O Caim não está na genealogia de Deus, de Adão, mas está na genealogia da grande prostituta. Ele nunca saiu dela. Por isso ela mata. Por isso ela matou. Só na chamada Santa Inquisição ela matou 68 milhões de cristãos. Agora, Caim fez muito menos. Ele matou um apenas. Uma pessoa apenas. Agora, ela matou. A história diz que não foram somente 68 milhões. Durante os séculos, é claro. Você diz, mas tinha 68 milhões reunidos naquela época, num lugar só? Não é isso. Durante os séculos das eras negras. Mas a história diz que não foram somente 68 milhões. Por aí você vê a trilha da serpente. E ainda temos pastores, às vezes até da mensagem mesmo, procurando proteger a sociedade. De quê, meu Deus? A ordem social do dia. O que me importa o que vocês digam de mim? O que me importa é o que eu sou. O caráter junto a Deus é muito diferente. Reputação é aquilo que pensam, que dizem de mim, de você. Mas caráter é aquilo que nós somos. E nesse caso, é aquilo que somos para Deus. Veja o caráter de Jacó. Mas o que Jacó era para Deus? O caráter de Maria Madalena, de Zaqueu. E segue em frente assim. Agora nós temos um advogado das meretrizes aqui. Foi assim que eles chamaram Jesus também. Veja o caráter de Raabe. Aí que está a coisa. É onde vem o ódio. Porque é verdade, não existe fato. Contra fato não há argumento, então tem que apelar, é falso. Vamos trancar a boca, vamos tirá-lo do rádio e coisas assim. O tempo já se foi. Mas essa mudança de natureza causa uma separação. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir,
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.